A tragédia de 11 de setembro de 2001. Sombras no céu azul. Às 8h46 da manhã de 11 de setembro de 2001, em Nova York. O sol brilhava intensamente, o céu estava límpido e azul, e a cidade que nunca dorme começava a se movimentar. O cotidiano estava em pleno curso, mas esse dia se tornaria um marco na história dos Estados Unidos e do mundo. Vamos entender o que de fato ocorreu em 11 de setembro de 2001. Mas antes de entrar em profundidade nesse acontecimento, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para manter-se atualizado com nossas novas publicações. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines, um Boeing, partiu dos céus e atingiu a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente chocante, logo se transformou em algo muito mais sinistro. O impacto resultou em uma nuvem de fumaça e detritos, e uma onda de choque atravessou a cidade. Enquanto o mundo ainda tentava entender o que havia acontecido, cerca de 15 minutos após, às 9h03, o voo 175 da United Airlines, outro Boeing, atingiu a torre sul do World Trade Center. O choque foi acompanhado por uma explosão de proporções devastadoras. O que era uma manhã ensolarada e tranquila se tornou um cenário de destruição. Com fumaça, fogo e o impensável, duas das estruturas mais icônicas de Nova York estavam em chamas. O pânico tomou conta das ruas enquanto os nova-iorquinos olhavam incrédulos para as torres em chamas. As notícias se espalhavam rapidamente e as pessoas tentavam contatar seus entes queridos para garantir que estavam seguros. Enquanto isso, as equipes de resgate e os bombeiros corajosos se mobilizaram para enfrentar o caos e salvar vidas. Enquanto a nação e o mundo assistiam horrorizados os eventos se desdobrando, às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, atingiu o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Arlington, Virgínia. Mais uma vez, a segurança e a sensação de normalidade foram abaladas. À medida que as notícias se espalhavam, ficou claro que esses não eram acidentes isolados, mas sim um ato coordenado de terrorismo. As autoridades entraram em ação, fechando o espaço aéreo dos Estados Unidos e lançando uma operação de resposta e investigação em larga escala. Enquanto isso, a bordo do voo 93 da United Airlines, um grupo de passageiros heróicos se uniu quando soube dos ataques anteriores. Com informações de que o avião também estava sendo usado como arma, eles se recusaram a ser vítimas passivas. Liderados pelo lema, "Vamos para cima deles", eles enfrentaram os sequestradores em uma luta desesperada pelo controle da aeronave. O avião acabou caindo em um campo aberto na Pensilvânia, evitando um provável ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em Washington. O dia chegava ao fim, mas o impacto duradouro dos ataques estava apenas começando a se revelar. Quase 3.000 vidas foram perdidas, milhares de pessoas ficaram feridas, e uma nação inteira estava em luto. O mundo estava testemunhando a destruição de ícones arquitetônicos, mas também a coragem e a resiliência daqueles que responderam aos ataques. Os ataques de 11 de setembro mudaram a trajetória dos Estados Unidos e do mundo. Eles deram início a uma nova era de segurança nacional, vigilância, guerra ao terrorismo e debates sobre as liberdades individuais versus segurança coletiva. Enquanto as torres gêmeas caíam, uma nova consciência global emergia das cinzas, e as sombras daquele dia trágico continuariam a moldar o futuro. Os responsáveis pelos ataques. Os maiores responsáveis pelos ataques de 11 de setembro foram membros da Al-Qaeda, uma organização terrorista islâmica liderada por Osama Bin Laden. A Al-Qaeda foi fundada no final da década de 80 e tinha como objetivo principal a luta contra a influência ocidental nos países muçulmanos e a criação de um Estado Islâmico. Bin Laden, um saudita extremista, assumiu a liderança da organização no início dos anos 90 e passou a planejar e executar ataques terroristas de grande escala. Bin Laden e sua organização eram conhecidos por seu anti-americanismo e sua crença na Jihad, Guerra Santa, como um meio de atingir seus objetivos.
A Al-Qaeda havia realizado ataques menores antes, incluindo os ataques às embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia em 1998. Mas os ataques de 11 de setembro foram de uma escala sem precedentes. Os sequestradores dos aviões envolvidos nos ataques eram em sua maioria cidadãos sauditas, com outros provenientes de países do Oriente Médio. Eles se infiltraram nos Estados Unidos, frequentaram escolas de aviação e aprenderam a pilotar aviões comerciais. No dia dos ataques, eles assumiram o controle dos aviões e os usaram como armas para atingir alvos simbólicos e econômicos nos Estados Unidos. Os ataques de 11 de setembro chocaram o mundo e tiveram enormes implicações geopolíticas, econômicas e sociais. A resposta dos Estados Unidos e da comunidade internacional foi rápida e contundente. Os esforços para localizar e eliminar Osama Bin Laden se intensificaram, culminando em sua morte em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos no Paquistão, em 2011. Embora os ataques tenham sido conduzidos por membros da Al-Qaeda, as raízes mais profundas do extremismo islâmico e do terrorismo estão enraizadas em questões complexas, incluindo conflitos regionais, governança inadequada, pobreza, desigualdade e a interpretação distorcida da religião. As consequências e o caminho a seguir. O impacto dos ataques de 11 de setembro reverberou por todo o mundo nos dias e semanas que se seguiram. O choque e o luto eram palpáveis, enquanto as pessoas tentavam compreender a enormidade do que havia acontecido. Nações aliadas expressaram solidariedade aos Estados Unidos, enquanto cidadãos comuns se reuniam em vigílias, prestando homenagens às vítimas e aos heróis. No rescaldo imediato, os Estados Unidos lançaram uma resposta militar. A administração liderada pelo presidente George W. Bush começou a guerra ao terror, visando a derrubada do regime talibã no Afeganistão, que havia dado abrigo à Al-Qaeda, o grupo terrorista responsável pelos ataques. Operações militares e esforços de inteligência foram conduzidos para desmantelar redes terroristas e prevenir futuros ataques. As políticas e ações dos Estados Unidos e de outros países ao redor do mundo após os ataques desencadearam debates intensos sobre questões como segurança versus liberdades civis, o uso da força militar e as consequências das intervenções estrangeiras. A Guerra do Iraque, iniciada em 2003, foi particularmente controversa, já que as justificativas para a invasão não se materializaram, e o país se viu envolto em conflitos internos. Em casa, os Estados Unidos passaram por uma transformação significativa em termos de segurança. O Departamento de Segurança Interna foi criado para coordenar os esforços de prevenção de ataques e respostas de emergência. Aeroportos introduziram medidas rigorosas de segurança, incluindo verificações rigorosas de passageiros e bagagens. A comunidade muçulmana nos Estados Unidos e em todo o mundo enfrentou um período de grande escrutínio e preconceito. Muitos muçulmanos foram injustamente associados aos terroristas e enfrentaram discriminação e hostilidade. No entanto, também houve esforços para promover a compreensão interreligiosa e para condenar a violência em nome do Islã. Com o tempo, a dor daquele dia inicial começou a ceder, mas as cicatrizes permaneceram. O Ground Zero, local onde as torres gêmeas caíram, foi transformado em um memorial em homenagem às vítimas. O National September 11 Memorial and Museum foi inaugurado em 2011, com nomes gravados das vítimas e uma comovente exposição sobre os eventos. À medida que as gerações mais jovens crescem, muitos não experimentaram pessoalmente os eventos do 11 de setembro, mas aprenderam sobre eles através de livros, documentários e testemunhos de pessoas que viveram esse dia. Os sobreviventes do desastre. Marcelo Guimarães. Eu estava no 40º andar da Torre Norte trabalhando como consultor financeiro naquela manhã. Quando o primeiro avião atingiu, senti o prédio tremer e o caos começou a se instaurar. Tentei ajudar meus colegas a sair, mas a fumaça e o pânico eram avassaladores. Finalmente, após um esforço hercúleo, consegui descer as escadas e sair da torre pouco antes dela desmoronar. A visão das torres caindo ainda assombra meus pesadelos. Lisa Johnson. Eu estava no escritório no 80º andar da Torre Sul, trabalhando como advogada. Quando o segundo avião atingiu, a confusão era indescritível. Nossos colegas estavam assustados, alguns choravam, outros tentavam ligar para suas famílias. Nossa única opção era descer pelas escadas. Demorou horas para chegar ao térreo,
e a sensação de medo e incerteza era avassaladora. Ver a Torre Sul cair enquanto eu estava a uma distância segura foi uma mistura de alívio e horror. John Williams. Eu era bombeiro e estava de plantão naquela manhã. Assim que as torres foram atingidas, fomos chamados para o local. A cena que encontramos era de devastação total. A fumaça, os escombros e a sensação de que estávamos em uma zona de guerra eram avassaladores. Trabalhamos incansavelmente para resgatar as pessoas presas, e o som das sirenes de ambulância e o cheiro de poeira e fumaça ficaram gravados em minha mente para sempre. Samantha Lee. Eu estava no metrô, prestes a sair na estação do World Trade Center quando ouvi um estrondo e senti um tremor. O metrô parou, e os passageiros foram informados de que os ataques tinham ocorrido. Ficamos presos no metrô por horas, sem saber o que estava acontecendo acima de nós. Quando finalmente saí, vi as ruas cheias de poeira e pessoas em estado de choque. Foi um momento de total surrealismo e tristeza. Michael Carter. Trabalhava como voluntário em um hospital próximo ao local dos ataques. Vimos a chegada dos sobreviventes, muitos com ferimentos graves e dificuldade para respirar devido à poeira. A equipe médica estava trabalhando sem parar para atender todos. A solidariedade e o senso de comunidade que vi naqueles dias me lembram que, mesmo em meio à tragédia, a humanidade pode brilhar. Emily estava na Torre Sul, trabalhando no 40º andar, quando o segundo avião atingiu o prédio. A colisão a deixou gravemente ferida e inconsciente. Ela foi resgatada pelos bombeiros, mas permaneceu em coma por semanas. Quando finalmente acordou, estava rodeada por familiares e amigos que temiam por sua vida. A jornada de recuperação foi desafiadora, mas Emily se recusou a ser derrotada. Passou por inúmeras cirurgias e reabilitação intensiva, aprendendo a andar novamente. Sua determinação inabalável e o apoio daqueles que a amavam a ajudaram a se reerguer. Hoje, Emily é uma defensora da resiliência humana e inspira outras pessoas a enfrentar adversidades com coragem e esperança. Esses depoimentos capturam a diversidade de experiências vividas por pessoas que estiveram diretamente envolvidas nos ataques de 11 de setembro. Cada história é única e mostra a força, a resiliência e a humanidade demonstradas em meio à adversidade. Os eventos daquele dia deixaram uma marca profunda em todos aqueles que estiveram presentes e em todo o mundo, reforçando a importância de lembrar, honrar as vítimas e buscar um mundo mais seguro e harmonioso. Em última análise, os ataques de 11 de setembro de 2001 foram um evento que mudou o curso da história contemporânea. Eles moldaram políticas, influenciaram ações militares e de segurança, redefiniram as relações internacionais e trouxeram à tona questões profundas sobre religião, política e identidade. As lições aprendidas com esse trágico evento continuam a ressoar nos dias de hoje, servindo como um lembrete constante da necessidade de cooperação global e vigilância para enfrentar ameaças à paz e à segurança. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na parte de comentários. Curta esse vídeo e encaminhe o link aos seus amigos e familiares para que eles também saibam mais sobre o ocorrido em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e fazer parte da nossa comunidade. O meu muito obrigado. Lembre-se, para não repetir os erros do passado, precisamos conhecê-lo. Te espero no próximo capítulo das Páginas do Tempo.